Salve, salve nação! Saudações rubro-negras, isso aqui é Flamengo. Um abraço para você, torcedor do Mengão, você, torcedora do Flamengo, você que não torce para o Flamengo, mas torce para outro clube do Brasil ou do mundo, e até você que não torce para clube nenhum, nem gosta de futebol, mas está aqui nos prestigiando, nos dando a sua audiência no canal Edfla React, o canal de notícias do Mengão. Rapaziada, separei um corte da ESPN, programa FC, repercutindo alguns jogos da oitavas de final da Libertadores da América. Por que eu estou falando alguns jogos? Porque são jogos em que os brasileiros vão pegar times que não são também, né? Times brasileiros. No caso, o Atlético Mineiro pega o São Lourenço hoje, pela Libertadores oitava de final, lá na Argentina. O Nacional do Uruguai enfrenta o São Paulo lá no Uruguai na quinta-feira e o Flamengo enfrenta o Bolívar aqui no Brasil, no Maracanã, também na quinta-feira. Jogos complicados para as três equipes. O Flamengo é o único desses três clubes que vai jogar fora a segunda partida das oitavas de finais. E como se trata disso e também que o Flamengo pega o Bolívar, que é uma equipe complicada, e jogar na altitude se torna mais complicado ainda. Então eu acho que desses três confrontos o mais difícil, sem dúvida alguma para mim, é o confronto contra o Bolívar. Por isso a gente tem a responsabilidade de fazer uma grande partida na quinta-feira no Maracanã. Já o Atlético Mineiro, que pega o São Lourenço, e o São Paulo, que pega o Nacional, na minha opinião, são jogos mais tranquilos. A chance dos brasileiros passarem é muito grande. E você, qual é a sua opinião? Desses três jogos, São Lourenço e Atlético Mineiro, Nacional do Uruguai e São Paulo, e Flamengo e Bolívar, qual o jogo que você acha o mais fácil e qual o jogo que você acha o mais difícil? Deixa aí nos comentários do vídeo. Acompanha comigo esse vídeo até o final, não sai daí. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações na opção todos e deixa aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Valeu, rapaziada. Daqui a pouco eu volto. Vamos falar de Campeonato Gringo, então? Vamos. Bora lá, então, porque a Libertadores volta hoje, oitavas de final. E a gente já coloca na tela para você o chaveamento, fã de esportes. Tá aí, ó. De um lado nós temos São Lourenço e Atlético Mineiro, Grêmio e Fluminense, Talleres e River Plate, Colo-Colo e Junior Barranquilla. Aí a gente vira para o outro lado da chave com o Nacional do Uruguai, São Paulo, Botafogo e Palmeiras, Peñarol, The Strongest, Flamengo e Bolívar. Tá aí os jogos das oitavas de final que você acompanha pelos canais ESPN e também no Disney+. E aí, para a gente trazer esse tema aqui para o ESPN FC, claro que a gente vai falar dos times estrangeiros, Vitor Birner, mas a gente quer o foco em cima daqueles que estão em confrontos contra os brasileiros. Para você, Birner, qual o confronto mais fácil, qual o confronto mais difícil para os brasileiros nesse caso? Apesar do tamanho das equipes, do São Lourenço ser um grande na Argentina, em tese esse para mim é o confronto mais tranquilo, porque o time perdeu jogadores importantes, porque não vem bem, né? E já não era uma grande equipe quando conseguiu a classificação, foi muito no limite. Então, para mim, esse deve ser o confronto que tem a coisa da camisa, de jogar fora, da tradição que pega. Tudo isso pesa bastante, mas eu acho que deve ser o confronto mais fácil de ser resolvido. O mais difícil, para mim, acho que os brasileiros são favoritos em todos, tá? Porque, tecnicamente, tem as melhores equipes. É o do Flamengo. Primeiro, porque a decisão é fora, na altitude. E, lógico que o Flamengo é muito melhor individualmente que o Bolívar. E o Flamengo com o Tite é uma equipe, se não é tão consistente quanto eu imaginei que seria nesse momento da temporada, ela é uma equipe difícil de ser vencida. O Flamengo é capaz de ganhar de qualquer time, como a gente viu recentemente contra o Palmeiras, jogando dentro de casa tem uma capacidade de imposição muito forte. Só que a volta em La Paz, não é nem que o jogo só é difícil, é um jogo muito, a palavra exata é diferente. Porque como vão reagir os jogadores do Flamengo? Quem aguenta a altitude? Como se cumpre o plano de jogo? Então a decisão para mim fica muito, muito, muito focada na primeira partida, no jogo do Rio de Janeiro. Eu sei que o Flamengo pode ganhar do Bolívar fora, não é impossível. Só que se você for pensar das equipes brasileiras que jogam essa primeira fase, qual que joga contra um time estrangeiro que tem mais dificuldade de ganhar o jogo fora? Sem dúvida ganhar do Bolívar em La Paz. Então eu acho que por isso esse é o adversário dos brasileiros que pegam estrangeiros, o mais difícil de todos. Vocês concordam? Concorda, Brelho? Eu concordo com o Birner que os brasileiros são evidentemente favoritos, não há como fugir disso pelo predomínio econômico, pela força dos elencos,
Mas até se a gente fizer um pacote aí de mensurar o momento de cada equipe, tradição em Libertadores e também o que elas fizeram na competição, e aí fazendo essa média, eu vejo que o São Paulo tende a ter um confronto complicado com o Nacional. O Nacional é um clube que sabe jogar Libertadores, por mais que a primeira fase não tenha sido vistosa, é um time que trocou de técnico agora, o Martin Lazarte é experiente, assume a equipe, começa bem, são 6 jogos já e ainda não perdeu, e o time que recebeu reforços. Nico Lopes, por exemplo, passou aqui pelo futebol brasileiro, o Internacional foi contratado, pode ter aí esse fato novo como uma forma de surpreender o São Paulo. Estou de acordo com o Birner, o São Lourenço vive um momento muito complicado. O Romagnoli chegou até a entregar o cargo lá na Argentina, a diretoria ali manteve, mas está num momento de reformulação total. E o do Flamengo tem o fator altitude, mas tem também um Bolívar que aos poucos vai pegando casca em Libertadores. No ano passado já fez uma boa competição, tende a complicar principalmente por decidir em casa, na altitude, mas o Flamengo é muito superior tecnicamente. Tanto é que no jogo no Maracanã, pela primeira fase, o Flamengo venceu por 4-0 e poderia ter sido até mais. Então, se o Flamengo jogar tudo que pode, dificilmente deixa brecha para uma possível surpresa em La Paz. Então, eu vejo o São Paulo ali com uma missão um pouco mais delicada por isso. Enfrentar um tricampeão de Libertadores, um time que vive um momento novo, depois da demissão do Álvaro Recoba, é um novo técnico, novas ideias, reforços chegando. Por tudo isso, eu respeitaria bastante o Nacional nessa fase de oitavas. Mas foi um 4-0 em casa, mas também teve a derrota, né? Sim. Quando jogou fora de casa por 2-1 nessa primeira fase, o Flamengo contra o Bolívar, né? Sim. A não ser que, enfim, tô citando aqui o Flamengo, até por conta do que vocês falaram, mas quero também ouvir sua opinião, Thiago. Eu concordo muito com os companheiros, acho que os brasileiros também estão acima, acho que 60-40 praticamente todos os confrontos. 60% de chance para o brasileiro classificar aqui nessa fase. O Nacional acho que ainda está numa crescente, né? É uma equipe que tem muita tradição, mas ainda está muito aquém do que já foi, do que já representou no futebol sul-americano. Tradição, São Paulo. Exatamente, né? E acho que o peso que o Breiler fala, eu acho que até pela perda do Alisson, porque o Alisson acho que era uma peça fundamental no São Paulo e eu acho que, por mais que o Luiz Gustavo tenha crescido bastante, ainda isso possa ter equilibrado um pouco mais o confronto. Mas eu não descarto o São Lourenço, por mais que a fase seja ruim. Perdeu o Barreiro, que era um atacante que foi para o River Plate, uma peça fundamental. Não tem aquela mesma defesa que a equipe tinha quando o Insua era técnico, era uma linha de 3 zagueiros muito consistente, apesar de que agora o time joga mais ofensivamente e tem um Leguizamon que vem jogando muito bem, o Paraguai pelo lado direito. Mas isso não é bom. O Barrios é um jogador importante, jogando mais centralizado agora. Perdeu o Giai também do lado direito. Eu acho que assim, mas tem o peso de ser um time argentino. E aí a gente acha que tem um grande exemplo, recentemente, o Boca, que era um time meia boca e acabou chegando numa reta final de Libertadores contra o Fluminense. Então, o confronto Brasil-Argentina, eu acho que ele supera essa parte técnica. Acho que tem mais ingredientes nessa história. Eu concordo com o Birner, mas depende do primeiro jogo, porque o Flamengo pode decidir no primeiro jogo. Assim, o Bolívar, concordo com isso. O Bolívar perdeu peças importantes, inclusive o seu artilheiro, o Chico da Costa, que é uma lenda por lá, né? Então, marcou gol contra o Flamengo na primeira fase. Então eu acho assim, tudo vai depender dessa primeira rodada para que o jogo entre Flamengo e Bolívar se torne o mais complicado. O que é um resultado bom para o Flamengo? 1-0 é um bom resultado? Eu acho que não. Não, 1-0 não é um bom resultado. Essa é a questão. Talvez um 3-0 para ficar tranquilo. Um 2-0 é 4-0 que fez na primeira fase. Um 4-0 que fez na primeira fase é um resultado muito bom. Aí resolveu. E até pelo potencial que tem o Flamengo, né, para mostrar dentro de campo. Eu ainda acho que São Lourenço e Atlético Mineiro vai ser um jogo mais complicado. Não tem o Hulk no primeiro jogo. O primeiro jogo na Argentina é complicado demais, a Libertadores, eu ainda fico com esse confronto como mais complicado, mais complexo. Não que o São Lourenço seja mais forte que o Nacional e que o Bolívar, mas eu acho que essa questão Brasil-Argentina ainda pega muito na Libertadores. O São Lourenço está desfalcado nesse primeiro jogo do Romagnoli, que é o melhor zagueiro do time, marcou contra o Palmeiras. Campi, né? Eles fizeram a titularidade durante os últimos jogos no Campeonato Argentino. O Romagnoli é muito forte na bola aérea, então para o Galo jogar fora de casa sem essa preocupação com o Romagnoli é um trunfo também. No caso do Flamengo, se o Flamengo jogar o que jogou contra o Palmeiras, foi um jogo ali de empate, um jogo equilibrado,
o Flamengo resolve no Maracanã. Você diz esse jogo do final de semana agora? Do fim de semana agora, tá. não no Allianz, que ali foi realmente um ponto fora da curva. Mas a produção ofensiva que o Flamengo teve com efetividade, diante de um adversário mais frágil, naturalmente a tendência é que o Flamengo tem boas chances de resolver no Maracanã. Precisa ter cabeça no lugar, paciência e principalmente uma efetividade maior comparado ao jogo contra o Palmeiras. E é isso aí, rapaziada. Muito obrigado por ter ficado comigo no vídeo até aqui. Um forte abraço. E se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações na opção todos e deixe aquele like maroto para fortalecer o nosso trabalho. Que Deus abençoe a nossa nação. Fui!